Estes primeiros chips continham alguns milhares de transistores. Em 1989, a Intel introduziu os primeiros semicondutores a ultrapassar 1 milhão de transistores em um único chip. Hoje, os maiores chips contêm mais de 50 bilhões de transistores. Essa tendência é descrita pelo que conhecemos como Lei de Moore, que diz que o número de transistores em um chip dobrará aproximadamente a cada 18 meses. Como podemos ver no gráfico na tela, o número de transistores em um microprocessador cresceu absurdamente a partir de meados dos anos 2000. A Lei de Moore se manteve por 5 décadas, mas nos últimos anos, a indústria de semicondutores teve que superar grandes desafios, principalmente em como continuar encolhendo o tamanho dos transistores e continuar nesse ritmo de avanço. A solução foi mudar de camadas planas e bidimensionais para camadas tridimensionais. Os chips 3D aumentaram significativamente o número de transistores em um chip e agora estão em uso generalizado, mas também são muito mais difíceis de se fazer. E é claro, com uma tecnologia dessa, é de se esperar que seja necessário fábricas e tecnologia muito avançada para produzir esses chips. E sim, quanto mais complicado é um chip, mais tecnologia embarcada nós temos e, consequentemente, mais complicado o processo de fabricação deles. Houve um tempo em que quase todas as empresas de semicondutores dos Estados Unidos construíam e mantinham suas próprias fábricas. Mas hoje, uma nova fundição pode custar mais de 10 bilhões de dólares só para construir. Somente as maiores empresas podem pagar esse tipo de investimento. Em vez disso, a maioria das empresas de semicondutores envia seus projetos para fundições independentes para fabricação. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e a Global Foundries, com sede em Nova York, são 2 exemplos de fundições multinacionais que constroem chips para outras empresas. Eles têm a expertise e principalmente dinheiro para investir nesse tipo de tecnologia de última geração. Ironicamente, enquanto chip, transistor e semicondutor foram inventados nos Estados Unidos, hoje nenhuma fundição de semicondutores de última geração está atualmente em solo americano. Os Estados Unidos já tiveram fundições de semicondutores na década de 80, quando havia preocupações de que o Japão dominaria o negócio de memória global. Só que hoje, a maioria dos semicondutores são fundidos em Taiwan. Ok, mas por que estamos vivendo uma crise de semicondutores? Como eu já disse, a grande maioria dos semicondutores são fundidos em Taiwan. E o segundo lugar com o maior número de fundições de semicondutores é a China. Ou seja, a fabricação desses semicondutores estão concentrados em apenas 2 países, e eles fornecem para o mundo todo. Se você acompanha as notícias, sabe que as relações entre Taiwan e China acabam gerando uma certa preocupação de um possível conflito. Caso haja um conflito entre esses dois, o mundo pode experimentar uma escassez de semicondutores que teria um impacto global. Para você ter uma noção, essa preocupação levou o governo americano a aprovar a Lei de Chips and Science, que vão tratar sobre ciência e criação de chips e tentar trazer a fabricação e fundição dos semicondutores de última geração para os Estados Unidos, quebrando um pouco esse monopólio de 2 países. Essa lei vai gerar um subsídio para impulsionar a produção de semicondutores nos Estados Unidos, com quase 50 bilhões de dólares em investimento. Além de um possível conflito, tivemos também o Covid-19, que desacelerou a produção de semicondutores com as restrições impostas. Ou seja, tivemos uma crise com baixa produção nos semicondutores no mundo por causa da Covid, e agora podemos sofrer com a baixa ainda maior caso os 2 países realmente entrem em conflito. E você, o que acha dessa crise de semicondutores? E se o Brasil começasse a investir nessa tecnologia em solo brasileiro para conseguirmos produzir nossos próprios semicondutores? Você acha que nós conseguiríamos? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para ativar o sininho das notificações. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.